Hoje, domingo, dia 4 de janeiro. Nossa, gente, como tá passando rápido os dias. Ou será que eu tô dormindo demais, né? Porque às vezes, admito pra vocês, esses últimos dias depois da Fazenda, né? Porque aquilo foi intenso. Se pensa numa coisa que foi intensa pra gente, foi a Fazenda. Aquilo foi intenso, então esses dias eu aproveitei para dormir mais mesmo, admito para vocês. E por isso que os vídeos estão saindo um pouquinho fora do horário. Mas enfim, né? A gente está aqui todos os dias. Mas hoje, dia 4, um dia intenso depois daquele dia cheio de acontecimentos. Um dia normal, pelo menos o que a gente pode dizer. Um dia normal. E aí, obviamente, a gente vai falar do que aconteceu aí, as especulações para, de fato, quem vai pro BBB, porque agora, né, começou o nega-nega. Pelo menos uma pessoa negou que fosse pro BBB, eu já falei dessa pessoa, e aí essa pessoa hoje fez questão de postar um vídeo nas redes sociais, garantindo que ele não está no Brasil, que não está em nada no nosso país. Então a gente precisa comentar sobre isso também. Mas essa não é a única coisa que a gente vai falar não, tá? Davi Brito resolveu agir contra as pessoas que caçoaram da irmã dele. Eu acho que muita gente nem sabe que essa palavra caçoar, enfim, né? Zoaram. Vamos usar esse termo zoaram, porque são meio que sinônimos. Zoaram com a irmãzinha dele e ele já falou que vai meter um processo. Além disso, Graciane e o novo amor que surge. Isso depois dela ter oficializado o divórcio dela com o Belo. E Cariúcha postou um vídeo nas redes sociais onde ela disse que foi agredida e acabou precisando deixar o lugar onde ela estava hospedada. Então, assim, temos muita coisa para falar hoje. Eu vou começar, gente, vou deixar o Davi um pouquinho mais lá pro meio, porque eu preciso segurar a audiência de vocês, obviamente. Eu vou, então, começar com a Cariúcha. É sério, Cariúcha. Eu gosto bastante da Cariúcha, porque a Cariúcha, ela é o típico personagem que você via num reality show que a coisa não podia não dar certo. E ela acabou dando bastante certo. A Cariúcha deu muito certo. A Cariúcha, diante de tudo o que aconteceu com ela na Fazenda, ela deu muito certo. Ela saiu de lá extremamente cancelada. Ela saiu da Fazenda com um monte de pessoas falando mal dela. E ela conseguiu meio que dar a volta por cima disso tudo. Pois bem, o que foi que aconteceu com a Cariúcha, tá? Cariúcha foi curtir uns dias em Balneário Camboriú. E ela ficou hospedada na casa de um médico chamado Danilo Brava. E aí ontem, né, vocês viram, Cariúcha estava curtindo um pagode. Até aí, nada demais, olha lá. O amigo dela, ela tava curtindo aí um pagode. Olha aí, ela curtindo um pagode ali. Mas aparentemente, né, parece que o médico não tava bem disposto ali para isso. Parece que o negócio não tava rolando daquele jeito. E Cariúcha hoje viralizou nas redes sociais postando um vídeo durante a madrugada aonde ela fala que ela foi expulsa do apartamento aonde ela estava. Então vamos dar uma destrinchada nessa história, tá? Porque eu também não consigo entender, e eu vou ser sincero, tá? Eu não consigo entender que a Cariúcha deu em cima de um homem gay casado. Vamos entender, né? Depois dela ter sido expulsa da casa, quem acabou abrigando ela foi o Rodrigo Apresentador, lá em Balneário Camboriú. Pra quem não sabe muito bem quem é o Rodrigo Apresentador, você pesquise aí no YouTube. Ele é mais do Instagram do que do YouTube. Vocês pesquisem que vocês vão saber quem é Rodrigo Apresentador. E aí, Cariúcha postou esse vídeo. Eu vou pegar o vídeo que ela postou aqui pra gente comentar.
Só para vocês verem ali como é que, assim, isso não condiz com a Cariúcha, com a imagem que a gente tem da Cariúcha no Fofocalizando, não condiz com a imagem que ela tem ali de mulher empoderada, não condiz nem um pouco. Sim. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui pra gente acompanhar junto. Olha só aí o que a Cariúcha falou, olha só o que a própria Cariúcha colocou. Só para vocês verem, assim, não combina muito com o que ela entrega pra gente normalmente. Olha só. Gente, são 3 horas da manhã. Eu vim pra Balneário Camboriú. Agora... eu não sei, eu tô aqui, ó. Eu tô na rua. O cara que eu tô ficando, do Danilo Bravo, médico, ele me botou pra fora de casa. E eu fui pra cima dele, a gente tava num pagode. Eu tava no pagode. Gente, pelo amor de Deus. Eu fui me defender. Eu sou uma mulher empoderada, gente. Eu não aceito baixar a cabeça pra homem nenhum. Eu não aceito. Ele tava louco. Eu não sei o que ele usou. Eu acho que ele usou alguma coisa, que ele tava louco, gente. Pelo amor de Deus, são 3 da manhã. Eu tô aqui. Gente, eu tô aqui em Balneário Camboriú. Eu tava ficando com o Dr. Danilo Bravo, um médico, cirurgião. Gente, eu fui me defender. Eu voei pra cima dele. Eu fui me defender. Eu arranhei ele todo, porque foi uma defesa. Eu fui me defender. Então tá aí, né? Cariúcha foi se defender, como ela mesma colocou, como ela mesma disse aí. Mas, gente, não tem como eu não falar dessa história que envolve a Cariúcha, não tem como eu não tentar lembrar de algumas coisas que a própria Cariúcha falou do discurso dela. E, assim, o que eu posso falar sobre a Cariúcha? Tem algumas coisas que não se encaixam muito nesse discurso dela. De fato, tem algumas coisas aí que ficam completamente sem sentido quando a gente entende aí. Primeiro é que ela não explicou direito essa situação. A Cariúcha não explicou, porque ela disse o médico que eu tô ficando. Assim, ela deu a entender que ela estava de ficar com aquela pessoa no sentido sexual, de transar, essas coisas. Ela deu a entender isso. Mas eu vou mostrar para vocês, tá, quem é esse médico, e aí vocês vão entender assim que tem alguma coisa errada nessa história. Primeiramente porque o cara é gay. Vamos ver aqui um vídeo dele, tá? Eu tenho que tirar o som. Tá aí o vídeo dele. O cara é gay. Olha só, vou botar até em tela cheia para vocês acompanharem comigo. Vou botar em tela cheia para vocês verem como é meio estranho essa história da Cariúcha. É tudo meio estranho, porque o cara é gay. A partir do momento que o cara é gay, obviamente que ele não vai ficar com mulher. Obviamente que isso não vai acontecer. Então olha aí, tá? Olha aí. Quem é Danilo Bravo, médico acusado de agressão por Cariúcha? Olha, é um médico bonitão, não dá pra dizer que ele não é. Olha aí ele, todo bonitão. E aí o namorado dele. Olha aí, o namorado ou o marido dele, porque assim, os dois meio que são casados. Os dois estão juntos ali há 5 anos, 6 anos, hoje eu acho que 8 anos agora, porque esse vídeo que vocês estão vendo aí é um vídeo de 2023. Então é um vídeo que já tem algum tempo. E aí ela estava na casa dele. Quem é esse médico Danilo Brava, tá? Danilo Brava, ele é um médico dos famosos, tá? Ele é um médico que aparece muito ligado a pessoas famosas. Ele é um médico que atende, por exemplo, celebridades. A maior celebridade que ele atendeu, por exemplo, foi Ana Paula Padrão. Então, ele é uma celebridade, ele é um médico que atende a esse círculo dos famosos. E, aparentemente, ela fala no texto: o Danilo me botou para fora da casa, eu fui para cima dele e a gente estava num pagode.
E aí, no meio disso tudo, vocês percebem que ficou essa incongruência no ar. Porque, assim, é a Cariúcha, e eu, assim, vou ter que falar, Cariúcha, assim, por mais críticas que eu tenha a você com relação ao que você fez na Fazenda, você conseguiu dar uma volta por cima quando você saiu da Fazenda e você conseguiu provar que você não era aquela pessoa que a gente viu na Fazenda. Que você não era aquela pessoa completamente exagerada, aquela coisa que a gente viu ali, de mão pesada. Então a gente viu que você não era aquela pessoa. Mas assim, não soa muito coerente no seu discurso a forma como você falou ali. Talvez pela pressa a gente entenda isso, que pela pressa, pela forma como ela agiu e tal, talvez por isso ela tenha agido da forma que ela agiu. Ainda assim, é incoerente você dizer, por exemplo, que você tá ali, que você pegou um homem que teoricamente é casado com outro. Então, fica meio estranho, fica meio incoerente você também se colocando como mulher empoderada e gravando um vídeo desses nas redes sociais. Vocês viram que ela apagou o vídeo, não tem mais o vídeo, né? No Instagram dela não tem mais esse vídeo. Ela já tirou o vídeo, isso estava nos stories dela. Ela já tirou o vídeo dos stories dela e tá completamente diferente. Agora sim, a gente não tem como não apontar essa situação toda com relação a Cariúcha e tal, não ter um pouquinho de solidariedade com ela, mas a gente também precisa entender o que foi que aconteceu ali para o médico ter tido a atitude que ele teve de basicamente tirar ela e botar ela para fora. Porque ela não dá maiores detalhes no vídeo dela. Ela não dá maiores detalhes. Eu pesquisei várias matérias, fui em vários perfis de redes sociais e tal, até que eu achei um perfil de uma pessoa que sim, conhece Cariúcha e de uma pessoa que sim, também conhece o médico. Vou até colocar aí para vocês. Olha só o que a pessoa disse. O Danilo e a Cariúcha são amigos. O Danilo é gay. Ela, nervosa, não soube explicar que ela estava ficando na casa dele, não com ele. Sou amigo dos dois, não falei com eles ainda, mas o que eu posso dizer é isso. Não era boy, era amigo e foi briga de bêbado sem querer defender a agressão. Disse aí a pessoa que é ligada a ambos os lados. Assim, realmente não faz sentido esse discurso da Cariúcha de mulher empoderada, não faz sentido esse discurso de mulher empoderada agindo desse jeito. Pra mim não faz sentido. Eu nada contra a Cariúcha, nada, eu gosto muito dela. Eu já interagi muito com a Cariúcha no passado, já conversei várias vezes com ela no X, porque eu converso com muita gente no X. Muitas das informações, contatos que eu tenho é tudo pelo X, porque o X facilita muito as coisas. Então eu sempre faço muito por ali. Mas não faz muito sentido mesmo essa história da Cariúcha postar esse vídeo falando de mulher empoderada sem dar maiores detalhes do que estava acontecendo entre ela e o rapaz. E no final das contas, né, essa é a versão desse perfil aí, é a versão que mais faz sentido no meio de tudo isso. Eu não tenho como, assim, uma pessoa como a Cariúcha ficar com um homem que é declaradamente gay. O cara é gay, o cara é casado com outro homem. E no próprio story vocês conseguem ver isso. No próprio story da Cariúcha, isso fica claro pra gente. No próprio story dela, isso fica claro. Olha aí, ela tá lá no pagode, vocês estão vendo aí no pagode. Ela tá lá no pagode. E vocês percebem que o cara tava meio que desconfortável com isso. Vocês percebem que o cara estava meio que desconfortável com a situação. E aí, por conta dela ter ficado na rua, o Rodrigo, apresentador, foi lá e acolheu ela para ela não precisar passar por uma situação complicada. E aqui ela própria, tá? Ele depois posta isso aqui.
Eu fiz o que faria por qualquer mulher diante de uma situação de vulnerabilidade e perigo. Ainda mais sendo você uma amiga tão querida. Vivemos em um país que bate recordes alarmantes de violência contra a mulher e isso é simplesmente inaceitável. Por isso, estar ali naquele momento fez toda a diferença. Volto hoje para São Paulo com o coração aquecido, em paz, por saber que eu consegui te proteger. E que nunca se esqueça, você não está sozinha. Conte comigo sempre, amiga. Então tá aí o Rodrigo apresentador e a Cariúcha. Além disso, né, o próprio Danilo resolveu então colocar uma mensagem aí para a Cariúcha. Lá na Fábia Oliveira, coisa que eu tô puxando para vocês agora, olha aí, tá? Olha aí a nota da Fábia Oliveira. O caso envolvendo Cariúcha e o médico das famosas Danilo Bravo ganhou mais um capítulo na tarde deste domingo. Após a repercussão das denúncias feitas pela apresentadora, que afirmou ter sido agredido pelo especialista, a assessoria jurídica dele enviou uma notificação para a eterna garota da laje. No texto, os representantes legais do cirurgião afirmam que as publicações contêm afirmações e insinuações que atingem a honra e a imagem do cliente com quem ela tinha uma relação de amizade. Desculpa, gente, o tempo seco. E aí vocês percebem que eles fazem questão, isso eu vou ler na nota para vocês, tá? Eles fazem questão de deixar claro que a relação era de amizade, o que confirma também a visão lá daquele outro perfil. Então vamos continuar aqui a leitura. Na nota, os advogados ainda solicitam contatos da equipe de Cariúcha para que sejam tomadas as devidas medidas judiciais. Vamos ver a nota aqui. Prezada senhora Cariúcha, esperamos que essa mensagem a encontre bem. Por meio da presente, solicitamos de forma cordial que nos sejam informados os contatos dos seus advogados constituídos, a fim de que eventuais tratativas possam ocorrer diretamente entre os patronos das partes, como recomenda a boa técnica jurídica. Outro sim, cumpre cientificá-la de que chegaram ao conhecimento do nosso constituinte publicações realizadas por Vossa Senhoria em redes sociais, as quais contêm afirmações e insinuações que atingem a honra e a imagem do médico Danilo Bravo, pessoa com quem inclusive mantinha uma relação de amizade. Tais manifestações, das formas como foram veiculadas, possuem potencial lesivo e ensejam a adoção de medidas legais cabíveis para o resguardo dos direitos da personalidade do referido profissional, sem prejuízo de eventual responsabilização nas esferas civil e demais aplicáveis. A presente comunicação tem como caráter preventivo e visa, sobretudo, a solução adequada e responsável da situação, preservando-se direitos e evitando-se desdobramentos desnecessários. Permanecemos no aguardo do retorno com as informações solicitadas. Atenciosamente, assessoria jurídica em nome de Danilo Bravo, Spinelli e Drusiak, advogados associados. Ou seja, gente, me parece, tá? E eu acho que a Cariúcha errou aqui. Porque como ela não explicou o contexto, ela não deu o contexto da situação pra gente, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu. A gente não sabe exatamente como foi essa briga. Porque não tem o contexto dela. Então não tem como a gente saber exatamente o que rolou ali. Mas como esse perfil colocou aqui, que ele conhece as duas pessoas e que isso é uma briga de bêbados, cabe muito mais a Cariúcha responder isso. E a Cariúcha, ela tem um poder de comunicação incrível, porque ela está no Fofocalizando, que é uma das maiores audiências da TV durante todos os dias ali, no que se refere a celebridades e fofoca. Então Cariúcha vai ter que esclarecer isso pra gente amanhã, o que foi que aconteceu, vai ter que se defender e ela vai ter que dar maiores detalhes. Eu tô justamente atento aí para tentar entender o que foi que que aconteceu com a Cariúcha. E eu espero que isso seja explicado pra gente. Com relação à imagem de mulher empoderada, uma das coisas que ela vai ter que também falar, e aí eu falo como uma pessoa que observa apenas. Porque eu não sou mulher, eu não posso falar sobre isso. Mas pegou mal a forma como você gravou esse vídeo, Cariúcha. Você sendo uma mulher empoderada, gravou o vídeo. Você ali como uma mulher empoderada,
Você não precisava gravar esse vídeo, a única coisa que você tinha que fazer era, bom, ele me expulsou dali, eu tenho dinheiro, tenho uma boa situação, vou para um hotel. Eu acho que é isso que você deveria ter, e é uma das coisas que você vai precisar explicar, certamente, quando você tiver mais cabeça e for no Fofocalizando. Ainda assim, fica aí, eu quero ver como é que vai ser essa explicação, mas a gente aqui só pode ter solidariedade. É só o que dá para fazer. O resto, a gente vai ter que esperar para ver o que vai rolar nos próximos dias aí. Mas tá aí para vocês saberem essa história que envolveu a Cariúcha. Essa história que tá envolvendo ela e essa história aí que a gente tem. Pode ser que, se ela não se retratar, a gente role até um processo de difamação, tá? Pode ser que vocês vejam isso, um processinho aí de difamação, tá bom? Vamos lá agora pro nosso próximo assunto, que é o Zé Felipe. Zé Felipe, depois que cortou o cabelo, ele ficou igual ao irmão dele. Ele ficou igual a cara do João Guilherme, né? Ele tá igualzinho o João Guilherme. E ontem o Zé Felipe já foi fazer um show. Zé Felipe foi fazer um show lá em Ananindeua, no Pará. Zé Felipe foi fazer ali. Deixa eu só pegar aqui, tá? Rapidinho. Aqui a matéria do Léo Dias. Gente, esses dias que eu tô fazendo vídeo a partir de fofoca, não tem muito que a gente possa falar, né? Não tem muito que a gente possa dizer. A gente tira dessas fontes mesmo, tá? Esses dias vai assim mesmo. Depois, quando a gente começar a retomar de novo aqueles contatos de sempre, a gente consegue trazer outras fofocas que fogem desses meios. Mas olha só. Zé Felipe participou desse show em Ananindeua. E aí ele deu um conselho para os fãs depois do que ele viveu em 2025. Ele fez um show no sábado, no dia 3 de janeiro. Ele aproveitou o momento para aconselhar as fãs a viverem relações intensas. Isso tudo depois de ele anunciar o fim do relacionamento dele com a Ana Castela. E aí ele foi direto. Namorem pessoas intensas, seja intenso ou não seja nada, nunca seja morno. É incrível que isso cabe até em reality show, né? Seja intenso, viva, ou não faça nada. Isso aí cabe certinho dentro de um reality show, né? Essa é uma frase certinha assim que o Tadeu pode tirar do discurso do Zé Felipe, que ele fez ali, e colocar assim num discurso para quem for planta dentro do BBB. Seja intenso ou não seja nada, mas nunca seja morno. Adorei. Vou adotar isso quando eu estiver falando aí das plantas do BBB 26, porque obviamente elas vão existir, né? Obviamente elas vão existir, mesmo a Globo dizendo que vai cortar, obviamente elas vão existir. Mas ali, vamos voltar para a história do Zé Felipe. Zé Felipe foi uma das principais atrações da comemoração pelos 82 anos de Ananindeua, a segunda maior cidade do Pará. Mas durante a apresentação, o cantor não se limitou a soltar a voz para o público. Do palco, ele aproveitou para oferecer um conselho que muitos fãs interpretam como um reflexo do recente término com a boiadeira. Sem entrar em detalhes sobre o fim do relacionamento, Zé aconselhou o público a viver os relacionamentos com intensidade, reforçando que prefere amores intensos a relações mornas. Mais uma coisa eu quero falar para vocês: namorem pessoas intensas. Seja intenso ou não seja nada, nunca seja morno. Se você ver um homenzinho morno, fala assim: eu vou sair desse cara. Será que foi isso que fez ele terminar o relacionamento dele com a Ana Castela? Será que foi isso? Enfim, coisas que nós não vamos saber. Zé Felipe também arrancou risadas do público ao brincar que um cara morno acaba sendo meia bomba. Não vale a pena, disparou o cantor. Apesar do tom bem humorado, a declaração chamou a atenção. O artista anunciou o fim do relacionamento em dezembro entre o Natal e o Ano Novo, e uma relação que, segundo os próprios fãs, sempre foi marcada pela intensidade. Ainda que não tenha revelado se foi a intensidade ou a falta dela, foi o fato o motivo da separação. O cantor se pronunciou pedindo respeito.
Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir por caminhos diferentes em busca dos nossos objetivos individuais, escreveu Zé a anunciar o término com Ana Castela. Aí eu pergunto para vocês, de novo, foi falta de intensidade? Foi o que levou ao fim desse relacionamento? Acredito eu que fora a falta de intensidade, fora essas coisas, tem um motivo. E o motivo ali não envolve outras pessoas. O motivo envolve ele mesmo. O próprio trabalho dele. A Ana Castela e o próprio trabalho dela. Ana Castela, gente, inclusive, por mais que ela diga que não ficou com ressentimento, vocês já vão ver o que foi que ela fez no show no mesmo dia 3. Só que do outro lado do país. Já já vocês vão ver isso. Mas eu acho que o que levou ao fim do relacionamento dos dois envolve questões que são muito mais densas do que intensidade. Obviamente que o relacionamento dos dois foi bem intenso. Isso não dá pra gente negar, né? Bote intenso nisso. Porque os dois começaram a se envolver ainda no final de junho de 2025. Um mês depois que ele e a Virgínia já estavam separados. Um mês depois. E aí, nesse um mês depois que eles já estavam separados, surgiram as primeiras imagens de que ele e a Ana Castela estariam se envolvendo. Inicialmente, inclusive, eu mesmo falei, e eu banco o que eu falo, tá? Eu não vou deixar de bancar o que eu falo, não. Eu continuo falando aqui. Acredito eu, tá? Acredito eu que foi justamente aquele momento ali, uma certa precipitação. Eu disse naquele vídeo que qual é o problema de um homem e uma mulher ser amigo? Nenhum. Eu também não vejo nenhum problema nisso. Mas vocês sabem como as coisas são, né? Vocês sabem. Deixa eu ver se ainda tem esse vídeo aí do Zé Felipe. Deixa eu ver aqui qual é o perfil que tá aqui. Ananindeua PMA. Prefeitura Municipal de Ananindeua. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui se ainda tem esse vídeo dele. Deixa eu ver se ainda tem aqui esse vídeo da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Vamos ver. Achei. Achei aqui o perfil. Vamos ver. O que tem aqui? Deixa eu ver o que tem. Ah, achamos aqui Zé Felipe. Vamos ver o que foi que ele falou nesse show. Vamos ver o que foi que ele falou. Vou até colocar em tela cheia pra gente acompanhar junto. Olha só. Feliz de estar aqui, 82 anos de município de Ananindeua, esse município só tem crescido. Fala pra gente qual a expectativa, porque tem uma multidão imensa aí fora te esperando, todo mundo louco pra te ver, cantar tuas músicas. Você tá fazendo um grande sucesso, fala pra gente. Muito feliz, né? Primeira vez em Ananindeua e várias vezes já no Pará, né? Sempre muito bem recebido. Tenho certeza que a gente vai iniciar aí o ano com o pé direito, vai ser um ano incrível para nós todos aí, para você que está vendo essa entrevista também. Então, tenho certeza que vamos iniciar o ano aí com o pé direito, vai ser uma noite linda. Então, vamos lá, que tá todo mundo enlouquecido para te encontrar. Não, vai quebrar. Então tá aí, gente. Mas eu não posso botar o áudio porque, afinal, é música. E música a gente não pode mostrar. Infelizmente, música a gente não pode falar. Música a gente não pode exibir, música, infelizmente, a gente não pode colocar. Mas tá aí o show dele lá em Ananindeua. Deixa eu ver só um trechinho. Eu vou lançar. Pronto, é música, não posso falar mais do que isso. É horrível a gente, como criador de conteúdo, trabalhar com certos conteúdos que a gente não pode exibir porque a música é algo que é bastante complicado nessa plataforma. Então a gente não pode exibir esses vídeos da maneira que a gente deseja, a gente não pode exibir esses vídeos da maneira que a gente quer. Então, mas estou mostrando direto da fonte, tá? Estou mostrando aí o show dele lá em Ananindeua, direto da fonte. Olha aí.
É um show direto da fonte. Vamos ver de novo aqui. Pronto. Só mais um trechinho aí pra vocês verem. É direto da fonte, mas não botaram a declaração dele, né? Não colocaram absolutamente nada a declaração dele. Ó. Não tem nada, não tem uma declaração dele interessante aqui pra gente tirar, pra gente falar. O que seria interessante se tivessem colocado isso. A declaração dele durante esse show. Mas enfim, tá aí pra quem queria ver. Tá aí pra quem queria saber, tá? O show aí dele lá em Ananindeua, no Pará. Ananindeua eu conheço porque quando eu morei em Belém, eu estudei numa faculdade que ficava em Ananindeua. A faculdade não era tão dentro de Ananindeua, mas já era no município de Ananindeua. E aí a gente, para chegar, a gente tinha que passar pela BR-360, eu acho que era 360, faz muitos anos, gente. Faz muitos anos. Olha, eu acho que a última vez que eu estive em Belém, tem mais de 15 anos. Mais de 15 anos. A última vez, 16 anos. Não, 15 anos, tá certo. 15 anos, porque a última vez que eu estive em Belém foi em 2011. Tem 15 anos que eu, assim, que eu não vou mais em Belém. A última vez que eu fui tem muito tempo, mas eu lembro que essa faculdade ficava na BR 300, acho que é 310, 360, eu não vou lembrar agora. E ficava aí no município de Ananindeua. Então eu conheço Ananindeua por causa disso. Mas tá aí. Pelo menos vocês estão vendo. Zé Felipe se apresentou e deu logo essa cutucadinha ali no relacionamento dele com a Ana Castela. Mas não para aí não, tá, gente? Não é só isso também o que foi que aconteceu. Outra coisa, o que aconteceu aí com o Zé Felipe nesses dias. Eu não cheguei a falar disso aqui no canal, não cheguei a colocar isto aqui no canal, mas lá no site eu falei. O que foi? O Zé Felipe foi passar a virada do Ano Novo na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. E aí, ele conheceu esta mulher, esta loira chamada Jéssica Muniz. E aí, todo mundo começou a especular se ela seria o novo affair dele. Se vocês veriam ela ali namorando com ele. Na verdade, o que foi que aconteceu? O próprio Léo Dias explica isso. Após chamar a atenção ao surgir em clima de proximidade com Jéssica Oliveira Muniz durante uma festa com direito a uma foto com a mão na cintura da loira, o cantor mudou o tom. Agora o filho de Leonardo deixou de seguir a dentista e mostrou que o contato ficou restrito apenas à festa. Pouco depois de anunciar o fim do namoro com Ana Castela, Zé Felipe viajou para curtir o Réveillon em Pipa, Rio Grande do Norte. Por lá, o cantor apareceu posando com um grupo de amigos, entre eles a dentista Jéssica Muniz. O que chamou a atenção foi a proximidade. Zé posou com a mão na cintura da loira. O detalhe que rapidamente virou assunto nas redes sociais. E aí ele deixou de segui-la, né? Você percebe aqui o perfil Jéssica Muniz. E aí quando procura o Zé Felipe, ela segue o Zé Felipe. Aí no perfil do Zé Felipe, você procura aqui Jéssica e você não acha mais a Jéssica. Você acha apenas GK, Jéssica Caiane, e o fã-clube aí que leva o nome de Jéssica também. Mas a própria Jéssica não. Gente, isso deu o que falar nesses dias aí, porque assim, a proximidade de como as coisas aconteceram. Porque afinal, o Zé Felipe terminou o namoro dele com a Ana Castela na segunda-feira passada. Tem uma semana ainda. E aí o Réveillon aconteceu 2 dias depois. E aí quando ele vai pro Réveillon, aí ele tira uma foto, essa foto que ele tirou aqui com ela. Olha essa foto segurando na cintura dela. Obviamente que todo mundo vai pensar que estava rolando alguma coisa entre eles. Não tinha como não fugir disso, né? E aí, diante de toda essa repercussão, o próprio Zé Felipe resolveu apagar
qualquer possibilidade de envolvimento ou polêmica com o nome dele. Então, Zé Felipe apagou e de fato ele não está mais seguindo a Jéssica, tá? Não segue mais. Embora ela continue seguindo ele, ele não a segue mais. Ele deixou de segui-la. Então tá aqui. Ele deixou de segui-la. Só segue a GK e esse fã-clube aí que é gerido por uma tal de Jéssica, mas não tem esse perfil aí, Jéssica Oliveira Muniz. Parou, deixou de seguir. Acho que agora o Zé Felipe está entendendo que algumas polêmicas são fáceis de evitar. Outras polêmicas não tem como evitar. Elas vão acontecer mesmo que a gente não queira. Mas agora parece que ele aprendeu que algumas polêmicas dá para evitar e dá muito para evitar. Especialmente no caso dele, né? Especialmente no caso dele. Mas enfim, gente. Tá aí o que eu tinha para falar sobre o Zé Felipe. Agora, não dá para falar de Zé Felipe se não falar da Ana Castela também. O que aconteceu aí com a Ana Castela? A Ana Castela deu uma entrevista pro Léo Dias. E nessa entrevista que ela deu pro Léo Dias... De novo, né, a gente falando do Léo Dias. Nessa entrevista que ela deu pro Léo Dias... ela falou exatamente sobre... o que ela espera de 2026? O que é que vai ser 2026 para ela? Então vamos ouvir essa entrevista dela. Eu vou colocar em tela cheia, gente, enquanto eu tomo um pouquinho de água, tá? Olha só. Mas é isso, eu sinto que vai ser diferente. Não sei no que, mas vai ser diferente. Você que declarou na semana passada que quer um 2026 diferente, um 2026 de mudanças. Sim. O que a gente pode esperar desse teu 2026 de mudanças aí? Eu quero muito curtir mais, estou trabalhando bastante, ainda não consegui curtir o meu ano novo, mas sei que Deus tem pra mim, assim, eu sinto no meu coração que 2026 vai ser um ano muito diferente de todos. Eu acho que não só eu senti isso, acho que muitas outras pessoas também sentiram isso que 2026 vai ser um ano, assim, doidão de bom, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo que eu quero curtir minha vida, eu também quero trabalhar bastante, não é mesmo? Mas é isso, eu sinto que vai ser diferente. Não sei no que, mas vai ser diferente. Você que declarou na semana passada que quer um 2026 diferente. Então tá aí, vocês ouviram da própria Ana Castela dizendo, né, que ela quer um 2026 diferente e que ela vai curtir. Bom, uma coisa eu concordo com a Ana Castela. 2026, pelo menos, é a energia que eu tenho sentido nesses últimos dias. É um ano diferente. Aliás, já começou bem diferente, né? Vocês viram o que aconteceu lá na Venezuela. Começou bem diferente o ano de 2026. Quem poderia imaginar que um ano começaria desse jeito, dessa forma? Então, parece que a Ana Castela já, com essa declaração, ela causou uma certa polêmica. Uma declaração que não foi lá, gente, não foi, nossa, meu Deus do céu, olha, que grande coisa, que grande declaração, desdenhando do Zé Felipe. Não, eu não acho que ela desdenhou do Zé Felipe, não vejo razão do porquê que ela faria isso. Mas ela tá deixando bastante claro que ela tá seguindo adiante, que ela tá vivendo, que passou, o relacionamento dela com o Zé Felipe não deu certo, agora ela tá seguindo a vida dela. É pelo menos isso que ela tá querendo que a gente entenda. Que já foi, já era e tal, mas não acredito que tenha ficado sem ressentimento. De jeito nenhum, eu não acredito que tenha ficado sem ressentimento. Sabe por quê? Olha o que aconteceu. Eu não vou poder mostrar o vídeo com áudio, mas eu vou poder mostrar aqui o que rolou no show. Olha o que aconteceu no show que ela fez, tá? Olha aqui. Vamos lá colocar a imagem aqui. Eu não posso mostrar com som, porque afinal de contas é uma música aí com direitos autorais. Mas olha aqui a legenda que o Léo Dias colocou. Durante a apresentação, Ana Castela chamou a atenção ao fazer uma mudança inesperada no setlist. A cantora substituiu Sua Boca Mente, parceria com Zé Felipe, por Princesa, música gravada com seu ex-namorado
Gustavo Mioto. Um vídeo do momento foi divulgado nas redes sociais, viralizou rapidamente e levantou especulações entre os internautas. As informações são da página Fofocas e foram confirmadas por fontes do portal. Infelizmente eu não posso mostrar a música toda, né? Mas dá pra gente mostrar um trechinho, olha só. Pronto, já foi. Não posso mostrar mais porque afinal questões de direitos autorais me impedem. Mas Ana Castela já meio que pegou um ressentimentozinho. Ela pode negar, pode dizer que não, mas isso é ressentimento. Ela pode negar, mas isso é um ressentimento. Porque afinal de contas, se tivesse tudo bem mesmo, e eu entendo o lado dela, não estou dizendo que ela está errada não. Ao contrário, se eu tivesse na posição dela, eu faria a mesma coisa. Eu também não ia cantar uma música do meu ex-namorado que acabou comigo no dia do ano novo, né? Faltando um dia para o ano novo. Obviamente que eu não teria a mesma atitude. Mas, e é claro que isso vai levantar polêmica. Tudo que envolve final de relacionamento, ainda mais entre famosos, acaba virando polêmica. Não tem como a gente não falar e não tem como a gente não mostrar isso. E, querendo ou não, isso é uma pontinha de ressentimento, né? É uma pontinhazinha de ressentimento. Não tem como a gente não comentar isso. Agora, que foi engraçado, foi. Ah, como isso foi engraçado, não dá pra gente negar, né? Ela fez uma parceria e a música que ela cantou com o Zé Felipe é uma música até relativamente bem tocada nas plataformas. Eu fui dar uma olhada, essa música meio que deu uma bombada no final do ano passado e tal. E aí ela trocar uma música que tava bombada, que cantou, que ela fez bastante em cima, por uma música aí com Gustavo Mioto, que dias antes falou aquilo que ele falou lá naquele navio, meio que tá assim, meio que soou, e eu falo por mim, tá? Não sei se vocês tiverem essa mesma interpretação. Mas ela cantar uma música com Gustavo Mioto depois de tudo que aconteceu, meio que soou que ela tá ali querendo, ó. Gustavo Mioto, presta atenção, olha pra cá, olha, eu tô livre de novo, vamos voltar? Ou pelo menos eu acho que foi isso que eu entendi. Será que vai rolar? Será que Gustavo Mioto dessa vez volta com ela? Eu acho que não. Eu acho que ele não volta, mas as indiretas ali sempre aparecem, né? Sempre aparecem nessas horas. Aí, né? Famosos sempre têm essas polêmicas ao lado deles. Por falar em polêmica, né? Não tem como eu não falar desta outra polêmica aqui. Graciane Barbosa. Vamos de novo aí para Graciane Barbosa. Olha aí, Graciane Barbosa apareceu com um novo relacionamento meses depois de se divorciar oficialmente do Belo. Graciane Barbosa revela novo romance. Estou muito feliz. Graciane confirmou que está vivendo um novo affair no início de 2026. A influenciadora passou o Réveillon na Bahia e segue no estado aproveitando os primeiros dias do ano, período em que falou sobre sua vida amorosa em entrevista à revista Quem. Desde o fim do casamento com Belo, ela não havia assumido publicamente nenhum relacionamento. Questionada pela publicação sobre a possibilidade de estar conhecendo alguém, Graciane respondeu de forma direta e sem rodeios. Sim. Afirmou antes de reforçar que a identidade do envolvido está em sigilo. Ainda assim, garantiu que vive um momento positivo em sua vida. Estou vivendo um momento e estou muito feliz, disse Graciane Barbosa. E este é o tal affair dela. Este é o rapaz com que ela está envolvida. Na verdade, quem revelou essa história toda, tá? Porque o Léo Dias fala aqui sobre a entrevista que ela deu para a revista Quem. Mas não é só a revista Quem que trouxe essa história, não. Quem trouxe essa história, e eu vou mostrar para vocês, tá? O perfil direto dele, Lucas Pazin. Foi ele que trouxe isso direto lá no perfil dele, porque ele tá na Bahia, tá? Ele tá na Bahia. E aí ele postou essa foto aqui. Vamos ver juntos.
Ele postou esta foto aqui. E ele ainda coloca: Graciane vive um novo amor na Bahia. O nome escolhido é Gabriel Cardoso. Ele tem 35 anos, mora em São Paulo e os dois já se conhecem há algum tempo. Veja o flagra deles em um restaurante em Trancoso, na minha coluna no Metrópolis. E olha aqui, né? Já sabemos a identidade do rapaz e já sabemos aqui quem é. E aparentemente ela tá muito feliz, como ela disse mesmo, né? E agora, né? Agora, uma coisa a gente pode dizer, e eu falo com relação a essa relação que ela tem, aparentemente mal resolvida aí, com a família do Belo. Eu entendo que família são laços que a gente constrói com as pessoas e tal, mas Graciane, se você quer ter assim um sucesso nesse relacionamento seu, você vai ter que se afastar um pouquinho da família do Belo, você vai ter que se afastar um pouquinho das pessoas ligadas ao Belo, porque se você continuar nesse ciclo, você só vai estar colocando uma pessoa que não tem nada a ver com isso no meio de uma história que não é para ela estar. Então fica aí a dica para Graciane. Você vai ter que se afastar um pouquinho da família do Belo, você vai ter que sair um pouquinho ali do lado da família dele, dos familiares dele, e você vai ter que focar em você nesse momento. Dá pra ver assim, o cara é um rapaz muito bonito, dá pra ver que bom gosto pelo menos ela tem. Bom gosto pelo menos dá pra gente ver que a Graciane soube escolher melhor dessa vez. Mas eu não tô falando do Belo, tá? Antes que vocês perguntem, eu não estou falando do Belo. Eu estou falando do Gilson, lá da Fazenda, né? Porque querendo ou não, né, o cara faltava uma certa beleza no rapaz. Era bonito de ver os músculos dele e tal, mas no geral, faltava uma certa beleza no rapaz. Agora, esse aí ela soube escolher melhor. Dá pra ver, né? Dá pra gente ver que bom gosto, pelo menos dessa vez, ela teve. Mas pra esse relacionamento dar certo, Graciane, você vai ter que se afastar da família do Belo. Porque não dá pra, assim, um relacionamento funcionar desse jeito enquanto você tá colada na família dele. A mesma coisa aí, né? Você percebe que o Belo, ele mantém, de uma certa forma... E essa é uma crítica que a gente pode colocar aqui também, pra fazer essa comparação. Não tem como não comparar. A Rayane, ela é meio que afastada da família do Belo. A Rayane e o Belo vivem um relacionamento meio que afastado da família dele. Então, se a Graciane quer que esse relacionamento dela dê certo, ela vai ter que também tomar o mesmo caminho. Se afastar um pouquinho da família do Belo e seguir a vida dela. E deixar lá, se afastar não significa deixar de gostar. Se afastar significa que você não precisa morar na mesma casa que a pessoa. Se afastar significa você ter o seu próprio espaço, você ter as suas próprias coisas. E se encontrar no momento que você tiver que encontrar e tal. E não do jeito que Graciane está mostrando ou vivendo nesses momentos aí. Então achei interessante que ela está seguindo a vida dela, mas para dar certo ela vai precisar se afastar da família do Belo e criar o relacionamento dela, esse lugar seguro, longe do ex. Porque quando fica sempre à sombra do ex, isso eu falo por experiência própria. Quando você fica com um relacionamento onde sempre tem a sombra do ex, ele nunca é pleno. Nunca. Porque fica sempre o fantasma do ex reaparecendo. Vale para homem, vale para mulher. Qualquer um dos dois. Não se envolva no relacionamento enquanto o outro não está bem resolvido. Porque você vai ficar sempre à sombra do outro. Acontece qualquer coisa, você está ali fora, basicamente. Tá? Basicamente é isso. Agora, vamos falar sobre o Davi, gente. Faz tempo que eu não falo sobre o Davi. A última vez que eu falei sobre ele, obviamente, eu critiquei ele bêbado. Ali, 6 horas numa live no dia do Natal, bêbado. Mas agora o Davi, ele apareceu e ele tem razão, tá, gente? O Davi, aqui a gente pontua o que é o correto. Aqui vocês sabem, eu gosto de ir pela justiça. Eu gosto de ser justo com as pessoas. Eu gosto de ser bastante justo com todo mundo, tá? E
eu tenho que falar sobre isso. Não tem como eu não colocar isso, tá? Não tem como eu não trazer essa história. E aí o Davi, ele virou alvo de ataques. A família dele, na verdade, não é ele em si, mas a família dele. Isso tudo por causa desta foto aqui. Deixa eu pegar a foto pra gente colocar aqui. Eu vou pegar aqui as fotos do Davi. E essas fotos que o Davi tirou no ano novo. Deixa eu pegar aqui direitinho. As fotos que o Davi tirou no ano novo, elas chamaram bastante a atenção por causa da forma como a irmãzinha dele está ali na foto. A irmãzinha dele, a menina de 9 anos, vocês percebem que ela não parece estar tão confortável ali. Ok, coisa de criança. Parece que ela realmente está contrariada. Você percebe que ela está contrariada. Ela não queria estar ali. Mas até aí, gente, tudo bem. A gente pode até falar, nossa, como ela realmente está contrariada. Ela não quer ficar do lado da família dela, dos parentes dela e tal. Tudo bem. Isso aí, eu acho que qualquer criança de 9 anos sentiria desse jeito. Agora, o problema foi as reações que a internet teve. E desculpa, gente, as reações foram as piores possíveis. O povo saiu aí, pegou essa foto específica, especialmente da menina de 9 anos, e começou a atacar a família do Davi. Tá? Começou a atacar aí. E ele começou ali também ser atacado junto com a mãe e a irmã, a Raquel. E aí o Davi disse aí, ele postou nas redes sociais essa imagem que vocês estão vendo aí. Olha aí o que o Davi colocou. Deixa eu pegar aqui, tá? Ele pegou primeiro essa foto que tá fora de ordem. Tá fora de ordem. Não deu para colocar na ordem aqui, porque o aplicativo às vezes tira da ordem. Olha aí o que o Davi escreveu. Eu exijo respeito. Racismo é o que sofremos todos os dias. Justamente porque as pessoas começaram a ir para cima da irmã dele. E aí ele escreve ali, aqui para vocês racistas, seus FDP, ela vai ser mais rica do que vocês, seus cuzão. Assim, não tem como não tirar a razão do Davi nesse caso, gente. Independente das críticas que eu tenho ao Davi, vocês sabem que a gente tem várias críticas ao comportamento dele, ao que ele fez, e depois que saiu do BBB e tal, tudo bem. Críticas são críticas, fazem parte de quem é famoso, faz parte da vida da gente que cobre celebridades e tal. Tudo bem, eu não tenho nada contra isso. Mas já tá passando dos limites também, desculpa. Tá passando dos limites. É uma criança de 9 anos, gente, é uma criança de 9 anos. Podia estar contrariada de não querer participar da foto? Podia, mas não é para você pegar uma criança de 9 anos e usar isso, brincar com isso e tal. É uma criança que talvez ela não perceba ou não entenda o que aconteceu. O Davi também postou aí uma nota da assessoria dele, dizendo que ele vai entrar com processo contra essas pessoas. Disse aí, nota de repúdio. Repudiamos de forma veemente todo e qualquer ato de racismo direcionado ao nosso assessorado Davi Brito e à sua família. O que vem sendo praticado ultrapassa qualquer limite de crítica e se configura como ataques preconceituosos, ofensivos e inaceitáveis, que ferem não apenas Davi e seus familiares, mas toda uma comunidade que luta diariamente por respeito, igualdade e dignidade. Racismo é crime, não é opinião, não é brincadeira, não é liberdade de expressão. É violento. Davi construiu sua trajetória com trabalho, coragem e autenticidade, tornando-se referência para milhares de pessoas. Ataques racistas não apagam conquistas, não diminuem histórias e jamais serão tolerados ou normalizados. Nos solidarizamos integralmente com Davi e sua família e reforçamos que todas as medidas cabíveis estão sendo avaliadas. Seguiremos firmes no combate ao preconceito, defendendo o respeito e a justiça e a responsabilidade. Chega de ódio, chega de
racismo. Assessoria de imprensa Betinho Alves. Interessante, né, que aquela foto do Davi com Betinho Alves, que todo mundo achava que era porque ele ia pra Fazenda, é porque ele assinou um contrato com o Betinho. Pelo menos agora o Davi tá sendo bem assessorado. Pelo menos agora a gente tá vendo aí o Davi sendo bem assessorado. E, gente, independente das minhas críticas ao Davi, tá? Independente das minhas críticas a ele, pelo que ele fez depois do BBB e tal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que estão fazendo com ele, o que estão fazendo com a irmã dele, depois dessa foto aí que ele tirou com a família dele, já passou do limite do aceitável. Então vocês precisam tomar cuidado com isso também. Críticas a gente faz pelo ato que a pessoa teve. O Davi, quando pegou aquele vídeo, pegou aquele celular, fez aquela live de 9 horas. Aquilo a gente critica. Porque aquilo ali foi um ato impensado dele. E tudo bem, isso aí é nosso trabalho. Agora, ver o que as pessoas estão fazendo na rede social, pegando foto da menina, colocando a menina ali de uma forma ali mal colocada e tal, não colou, não ficou muito bem. A menina parece contrariada, parece. Dá pra perceber que ela tá contrariada, mas dá pra gente também ver e perceber que as pessoas passaram dos limites pegando a foto da menina, isolando e tentando transformar isso no meme. Não é meme, não é brincadeira. É só preconceito mesmo, tá? Então, é bom tomar cuidado com isso também. É bom tomar cuidado com isso também. Eu gosto de repetir às vezes as frases, é para fixar em quem tá me assistindo. Agora, gente, só pra gente terminar, né? Só pra gente terminar, o Boninho soltou aí as imagens do que vai ser a casa do patrão. Eu vou mostrar isso aqui. Eu tenho que pegar aqui esse vídeo do Boninho. Então deixa eu pegar aqui o vídeo que o Boninho colocou aí do que vai ser a casa do patrão. Obviamente, gente, entendam que isso aqui é uma IA, tá? Não é a casa do patrão construída, tá? Pelo amor de Deus, não dá nem tempo ainda. Ele recebeu ali o espaço que a Record destinou para isso agora, nesses dias. Então não tem nem tempo dele fazer isso, não dá nem tempo dele ter construído nada. Ele mostrou o projeto do que vai ser a casa do patrão. Olha só aí, eu achei muito bonito, conceitual. Só não sei se vai funcionar no reality, mas olha só. Eu achei bonito e conceitual, não vou negar pra vocês, tá? Muito bonito, olha aí como é bonito esse cenário, como é uma coisa moderna. É uma casa de patrão. Isso aí, realmente, o conceito é esse. A sala bonita. E, gente, isso só pra ficar claro, a casa do patrão não vai usar a sede da fazenda, da mansão Power, tá? Não vai ser lá. Vai ser em Itapecerica da Serra, na mesma área onde a Record grava os realities, mas não vai ser feita lá, naquela localização da sede. Não vai ser na sede, tá? Por isso que vocês estão vendo que o desenho do cenário não tem nada a ver com o desenho da fazenda, porque não é no mesmo local, tá? É completamente diferente. É bonita, a casa é bonita, vocês percebem aí, é bem casa de patrão mesmo, tá bem dentro do conceito, mas eu não acho que vai funcionar muito bem. Eu preciso ver isso na televisão, porque isso aí é só uma IA, tá, gente? Isso aí, o que o Boninho pegou foi só uma IA, o Boninho só pegou uma cena de IA, pegou alguma coisa ali de IA para fazer isso. Então, a gente não tem noção de como é que vai ser, de como isso vai funcionar na televisão como um cenário. É bonito, muito conceitual, mas eu tô achando meio estranho de como é que isso vai funcionar. Ainda mais com paredes transparentes. Então, tô achando meio estranho como é que isso vai rolar. Agora, o conceito de casa do patrão é isso mesmo. A casa mais luxuosa tem que ser desse jeito.
Vamos ver como é que o Boninho vai desenvolver isso naquela outra região lá de Itapecerica da Serra, né? Onde a parte de cima é a fazenda, a Power Couple, e a parte de baixo, que pelo que eles disseram, é o que vai ficar a casa do patrão. Vamos ver qual vai ser o tamanho que esta casa vai ter, né? Qual é o tamanho. Agora, BBB 26. Gente, um dos nomes do BBB 26, a gente já falou para vocês ontem, o Henry Castelli. E aí, o que aconteceu hoje? E aqui eu vou ter que mostrar, né? Aquela fase, ele postou um vídeo no perfil dele do X. E eu já falo pra vocês, é uma coisa meio estranho, né? Você postar um perfil no X, você postar um perfil ali do que tá acontecendo no X, porque normalmente uma pessoa que não costuma postar essas coisas no X, não costuma aparecer assim. Mas Henry Castelli resolveu postar um vídeo. Eu vou mostrar esse vídeo em tela cheia também. E nesse vídeo, ele faz questão de mostrar que ele está em outro país. Ele faz questão de mostrar que ele está na Itália. Tanto que está escrito aí. Vamos ver esse vídeo juntos? Olha só. Bom dia para alguns. Depois vou tirar um cochilo aqui. Então, só para dizer, acordei pensando nos países que eu mais gosto do mundo é a Itália. E olha onde eu vim parar, vou mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui. Epa! Mostrando aí a mala, né? Que esteja incrível, vou mostrar aqui. Uau! Eu já sabia. Olha que paraíso. Você não escuta um barulho. Yes! Bem típico de BBB. Olha esse lugar. E esse banheiro? Como é que faz? Vista do banheiro aqui. Estão vendo, né? Estão vendo aí. E ele ainda faz questão, né? Vocês viram que quando ele... Olha, eu vou até botar isso aqui em tela cheia, só para vocês verem comigo esse detalhe, né? Que ele faz meio que questão de mostrar. O detalhe aí, olha, ó, o detalhe que ele faz questão de mostrar. Olha o detalhe que ele faz questão de mostrar no vídeo. Olha a mala aí que ele faz questão de mostrar. Ele faz questão de mostrar que ele tá de cueca. Basicamente isso, mas vocês entenderam que não é só a cueca que ele tá querendo mostrar. Isso é bem típico de BBB, tá, gente? Isso é bem típico de BBB mesmo. Isso aqui é típico movimento de pessoas que tentam fazer aquelas coisas para provar que elas não estão confinadas. Hoje é o segundo dia do confinamento. O confinamento começou ontem, então eles começaram a capturar os pipocas ontem, estão continuando hoje e vão terminar amanhã. Pelo que a gente está sabendo, a captura final dos pipocas vai ser... dos pipocas e dos camarotes e dos famosos vai terminar amanhã. Então, assim, ele faz questão de deixar claro que ele não está no Brasil. E aí você abre o Instagram dele, você percebe que no Instagram ali, ele continua mostrando a mesma coisa. Vamos lá mostrar aqui, tá? Vamos lá mostrar que no Instagram dele, olha só o que ele coloca lá no Instagram dele. Porque afinal de contas, a história não tá batendo. Vamos lá. Ele coloca aqui, muita coisa boa vindo aí, oportunidade única de vir com a gente para Camboriú. No story do Instagram, ele estava mostrando que ele estava em Miami. Depois está mostrando esse que ele estava em Camboriú. E agora, né? E agora na Itália. Ele faz questão de mostrar que está na Itália, tá? Ele faz questão de mostrar que ele está na Itália. E aí o mesmo vídeo que vocês viram, olha só. Não dá para mostrar porque tem som. Ele faz questão de mostrar que ele está na Itália. Gente, pode ser que ele realmente esteja lá? Pode. Pode ser que a gente veja que ele realmente está na Itália? Pode. Mas isso é o típico que a gente já conhece de celebridades e pessoas que estão ali cotadas para o BBB. Elas agem assim.
É desse jeito mesmo. Ou ele tá tirando proveito do hype, porque afinal o nome dele consta nas listas, mesmo que ele não vá participar, ele tá se aproveitando desse hype. Ou ele realmente está no BBB e esses vídeos foram gravados há semanas atrás e agora, para tentar despistar, a assessoria, o ADM dele posta como se ele estivesse aqui conversando com todo mundo. Seja lá como for, gente, a gente só vai ter certeza se o Henry Castelli está participando ou não do BBB na sexta-feira, pelo que estão dizendo, tá? Na sexta-feira. Mas ele não é o único, né? Vocês sabem que ele não é o único. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em outros perfis. O Juliano Floss. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no Juliano Floss, tá? Juliano Floss Lucatel. Não tem nada aqui, tá? Absolutamente nada aqui de stories. Nada, tá? E olha que ele tem 4,3 milhões de seguidores. Não tem nada aqui, só tem uma foto aí, mas não tem muita coisa dele aí não, tá? Não tem muita coisa. Tem muita coisa dele aí, tá? Muito. Posso estar no perfil errado, mas o Juliano Floss é meio isso. Eu vou até pesquisar aqui no Instagram se é isso mesmo. Juliano Floss Instagram. Vamos ver, ó. Juliano Floss Lucatel. Então eu fui no lugar certo, né? Então não tem nada aqui no perfil dele, tá? Não tem absolutamente nada no perfil dele. Qual é o outro nome que tá cotado ali naquela lista do reality? Comentei. Ana Paula Renault. Ana Paula Renault. Ana Paula Renault. Vamos ver aqui. Também não tem stories mais, ó. Já é um indício de que realmente ela tá ali, tá? Pode ser que ela tenha sido confinada. Ela não tem um story, não tem nada. Continua absolutamente normal. Qual é o outro nome que consta lá? Não é o Edilson Capetinha? Então vamos lá pesquisar aqui. Edilson Capetinha. Edilson jogador. Tem uns stories aqui, né? Vamos ver o que tem nos stories dele. Típico vídeo de assessoria, né? Reposts de vídeo aí, falando aí sobre a carreira dele. Pode ser foto antiga, a gente realmente não sabe, tá? Pode ser uma foto antiga, então a gente não sabe se isso realmente é recente. Só sabe que pode ser uma foto que ele tirou alguns dias atrás e postou. A gente já viu Henry Castelli, Juliano Floss, Ana Paula Renault, Edilson Capetinha e vamos para Cristiane Torlone. São os 5 nomes, né, que estão falando aí. Então, Cristiane Torlone. Cristiane Torlone. 1.500.000 seguidores. Aparentemente não tem muito conteúdo aqui na página dela. Tá dando um erro aqui, né? Tá basicamente dando um erro aqui. Vocês estão vendo comigo. Aí eu mando recarregar a página. Recarrega a página e continua dando erro. Ou seja, pode ser que ela realmente esteja, tá? No BBB. Não tô afirmando o contrário, tá? Só para deixar claro. Não tem stories nenhum aqui. E a foto dela tá diferente. Mas ocorreu um erro aqui na página. Ocorreu um problema e não foi possível carregar a página. Só para deixar claro, eu vou abrir aqui no computador, no meu celular, para ver se tem essa mesma coisa aí. Cristiane Torlone. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cristiane Torlone. Aqui carrega, normal, tá? No celular carrega. Então deixa eu botar aqui em tela cheia. No celular carrega normal, tá? Vocês estão vendo aqui. Tá aqui as fotos dela, tá aqui as coisas dela, tá? Tá aqui as fotos dela e tá. Mas não tem story, não tem nada. Então a gente realmente não sabe.
Mas a única pessoa que aparentemente postou uma história ali gravado, ou pelo menos quer aproveitar do hype, foi o Henri Castelli. Será que a gente vai ter alguma coisa nesse sentido, hein? Será? Será que vem aí? Olha que na sexta-feira a gente descobre se vem aí mesmo, tá bom? Gente, obrigado pela audiência de vocês. Amanhã a gente tá de volta aqui já nesse ritmo de BBB. Amanhã já é segunda-feira, dia 5. O negócio já vai começar a rolar mais. Então amanhã a gente já tá aqui. Amanhã já deve começar a pipocar mais informações aí do BBB. Então amanhã a gente tem mais o que trazer pra vocês, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.